Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Boa tarde, mestre Dinho. Como está o senhor? Tudo bem? Boa tarde, juiz Oscar Aníbal Chapan. Estou bem, graças a Deus. Vamos lá, juiz Oscar Aníbal Chapan. 3 de novembro de 2025. Horário 17h37 e 38. Atenção, atenção. Emilate, atenção. Exército, Marinha Aeronáutica. Atenção contra a espionagem do Exército, da Marinha Aeronáutica. Atenção, SEBIN. Atenção, ABIN. Atenção, Forças Especiais de 123 países, com seus exércitos, Marinha Aeronáutica. Atenção, NATO. Atenção, Pentágono. Atenção, Comando Sul. Atenção, atenção. América do Sul, América Central e América do Caribe. Já está determinada a ação para libertar a América do Sul. Estamos num procedimento de combate letal a todos os terroristas que se encontram em 10 fronteiras secas com o Brasil e 17 países do Caribe. Já está identificado Luiz Inácio Lula da Silva, Alexandre de Moraes, funcionários públicos do governo do narco-estado Brasil, ao qual está numa contenda de força letal a progredir, a tomar terras do território da República Federativa do Brasil. Eis o modus operandi e todos os eventos que vão prosseguir a partir da data de hoje, 3 de novembro de 2025. Ficou estabelecido o toque de recolher do narcoterrorismo no Rio de Janeiro e também em 27 estados do GOV-BR do narcoterrorismo, todos já identificados. No dia 10 de novembro até o dia 30 de novembro, vão transferir a capital Brasília administrativa de orientação de cláusula pétrea para Belém. Estando ativado em Belém, a capital do Brasil, será decretado o território de 9 estados do Nordeste, a independência do Brasil com estas terras, dando alforria e capital à Bahia, estabelecendo a Bahia como titular
de todos esses estados do Nordeste, estabelecendo um novo país fora do Brasil. Se chamará como eles assim estipularem. E quem vai estipular? Os elementos já designados. Quem são estes elementos? Os elementos a tomar posse das terras do Brasil, conjuntamente com o narcotráfico de 10 fronteiras secas do Brasil e 7 países do Caribe. Tudo isto conforme a lei lhe outorga a oportunidade a este falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, que não é o Luiz Inácio Lula da Silva, é o impostor, é um espia, conjuntamente com os franceses, os holandeses, todos da Bélgica, da Holanda, o próprio Vaticano, o próprio Papa e também a realeza da Inglaterra, todos posicionados a tomar posse das terras brasileiras. Não se chamará mais Brasil, eles colocarão uma nova nomenclatura e todos eles a negociar os minérios, as fontes de energia, petróleo, gás, tudo ao delipêndio dos terroristas de 196 países sediados na ONU. 46 estarão presentes. E também se farão presentes deputados do status quo dos democratas dos Estados Unidos da América. Estados Unidos da América do senhor Trump, conjuntamente com todas as suas forças, vão proceder ao combate letal. Vão tomar posse dos 9 estados do Nordeste, através de força letal. Não haverá permissão de nenhum país do narcotráfico a se posicionar no território de Belém. Existem 5.000 soldados brasileiros que foram formatados para a proteção do narcotráfico, mas estes estão submetidos ao toque de recolher através da GLO, determinada por este falso que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Então nós temos que tomar posição ainda esta semana. Então já estamos com todas as tropas localizadas para estabelecer defesa no Rio de Janeiro, como também em São Paulo, como também em Minas Gerais, como também em Goiânia. Estamos tomando todos os governadores e prefeitos que solicitarem as tropas americanas em seu território para a defesa de que não haja invasão do narcotráfico internacional estabelecido por este amotinado Luiz Inácio Lula da Silva, que não é Luiz Inácio Lula da Silva, por Alckmin, que é o vice do narcotráfico, totalmente comprometido com o Irã, também com a China. Então, eles não vão vir combater, não têm capacidade para deslocar tropas.
Então, nós vamos proceder de imediato com a captura destes elementos. Eles nos ameaçam no Brasil e nas costas americanas com o míssil Poseidon, que é o míssil balístico, é o único submarino que é um míssil, que ele está transitando no Atlântico, sabemos onde ele se encontra, e ele será imobilizado. Então isto procede a partir de hoje, 3 de novembro de 2025, horário 17h47. Torno a repetir, transferida a tutela e curatela do Distrito Federal para Belém, haverá tomada de terras através da independência estabelecida do Brasil com a Bahia, dando posse às posições aos povos indígenas, que eles vão massacrar. Eles vão matar todos os caciques indígenas e tomarão posse das terras, alegando que eles estão defendendo, e em realidade eles vão matar todos eles. Os ingleses, os alemães, os franceses, os belgas, que eles estão querendo terras no Brasil, conjuntamente com a Colômbia, com o México, com o Equador, com o Peru, com a Bolívia, com o Paraguai, com o Uruguai, com o Chile, com a Argentina dos narcotraficantes, todos eles militarizados, todos eles são exércitos do narcotráfico. Estamos entendidos? Então não pode e não vai haver a COP30. Estamos procedendo de imediato à interdição da COP30, porque em realidade é um crime contra os bens do Brasil. Eles estão querendo tomar por assalto as terras do Brasil através deste filho de uma puta chamado Luiz Inácio Lula da Silva, o seu vice Alckmin, os seus senadores Alcolumbre e Hugo Mota, e a puta que os pariu. Todos serão abatidos à base de balas de fuzil, imediatamente, a partir de hoje, 3 de novembro de 2025, horário 17h49. Por favor, mestre Dinho, eu não vou responder hoje perguntas. Eu lhe peço, por favor, que o senhor proceda com as matérias e diga isto o máximo possível pela internet. Imediatamente. Salva! Gratidão, juiz Ascanio Chapano. Pois não, pode falar. Gratidão, juiz Ascanio Chapano. Eu que agradeço, mestre Dinho. Eu também agradeço. Estou aqui com outras informações, conforme for, faço contato com o senhor. Ok. Gratidão. Gratidão. Urgente, o Palácio do Governo foi invadido e quebraram tudo. As imagens estão circulando agora e o clima em Brasília é de caos total. Fontes apontam que Lula foi traído e Alexandre de Moraes já decidiu sobre a prisão que pode mudar tudo. Há informações que Bolsonaro pode ser transferido para o presídio a qualquer momento. Fica comigo até o fim, porque o que está acontecendo ninguém esperava. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque a verdade precisa ser mostrada. Então preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a levar para mais pessoas possíveis.
Isso aqui é um completo e absoluto escárnio mesmo, né? O Brasil virou uma várzea. Como vocês viram, operação no Rio de Janeiro, a população celebrou, principalmente aqueles que são afetados diariamente por conta desses terroristas, né? Dessas facções criminosas, bateram palmas e deram um grito de socorro. Finalmente, alguma ação contra facções criminosas aconteceu. E aí, imediatamente, Alexandre de Moraes pega a DPF, aquela DPF que fala sobre as restrições das operações militares e policiais em áreas dominadas pelo tráfico, a DPF que protegeu o narcotráfico no Brasil, e ele basicamente ameaça o governador do Rio de Janeiro, coloca 18 imposições, quer saber congelamento total de provas, quer saber o que foi feito, câmera, e decidiu ir até o Rio de Janeiro para participar de uma reunião onde ele intimou o governador, o prefeito, o secretário de segurança, para ele entender o que está acontecendo. É tipo assim, Alexandre de Moraes é o presidente, é o governador de todos os estados, é o prefeito de todas as cidades, é o ditador do Brasil. Isso por si só já é um escárnio. Mas aí, ele vai para o Rio de Janeiro para poder resolver a situação, e ele censura a imprensa para falar sobre o conteúdo do que foi debatido na reunião. Esse trecho que saiu agora, cara, é assim... Todos os limites foram esquecidos ou ultrapassados por esse cidadão. Todos. Tino, burburinho aqui agora, depois que a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, então, anunciou que, de fato, não vai ter nenhuma coletiva de imprensa. Segundo eles relataram para a gente, o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, proibiu, então, qualquer aviso à imprensa ou qualquer comunicação dos próprios secretários aqui da cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro com a imprensa, que essa reunião está a portas fechadas, a gente já sabia, mas eles atualizaram também o teor da restrição também, foi extremamente restrita essa reunião, nem assessores de comunicação, por exemplo, do governador, do Cláudio Castro, que costumam, né, participar dessas reuniões, puderam entrar. Cara, nenhum assessor de comunicação do governador pôde entrar na reunião. Alexandre de Moraes vai fazer uma reunião ali com 5, 6 pessoas e o que for falado ali dentro, ninguém vai poder saber. Não, o princípio principal assim, de uma democracia é a transparência. Primeiro que o Alexandre de Moraes nem sequer deveria estar lá. Isso não é da alçada da Suprema Corte decidir sobre operações policiais contra o narcotráfico. Cara, tá tudo errado. Delegados da Polícia Civil também ficaram de fora. Meu Deus, cara, os delegados da Polícia Civil estão de fora. Que vieram até aqui os delegados da DRE, que encabeçou inclusive a mega operação da semana passada, delegado da CORE, também o comandante do BOP também estão aqui. Cara, nem o comandante do BOP, nem o comandante das tropas que fizeram a operação puderam participar. Mas não puderam entrar, ficaram do lado de fora, só entraram mesmo, então, o governador, além do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e também os secretários, né, o secretário de Segurança Pública, da Polícia Civil e da PM, e mais uma pessoa também, que é o Procurador-Geral do Estado, o Renan Miguel Saad. Então, essa reunião está extremamente restrita, portas fechadas, e ao que tudo indica aqui, a gente vai saber muito pouco do que saiu, né, e qual foi o teor também dessa reunião, o que eles conversaram ali entre governo do Estado e ministro do STF. A operação mais exitosa que já teve contra o crime organizado, Alexandre de Moraes vai lá, basicamente cria condições para que nenhum outro governador repita essas operações, manda pegar todas as provas e vai lá no Rio de Janeiro e determina que o governador tem que sentar com ele. Cara, como que o Brasil se deixou chegar nesse ponto? 41 senadores já assinaram o pedido de impeachment dele e o trem não avança, a situação não avança. A única solução, cara, é fazer maioria no Senado em 2026. Ano que vem, a gente tem que chegar em 2027 com maioria esmagadora para a gente poder voltar a viver num país normal. Como que uma pessoa detém todo o poder da nação? É impressionante. E tudo que eles perdem no Congresso, vai lá alguém pedir para o Moraes e ele na canetada derruba tudo. Cara do céu, como que a gente chegou nisso? A imprensa foi censurada. A imprensa achou que ficaria só na direita. Escuta, censura nunca sacia o apetite. A imprensa achou que ficaria só na direita, só com comunicadores, agora está sendo a imprensa censurada. Bolsonaro não pode dar entrevista, Felipe Martins não pode dar entrevista, mas se prendeu hoje. O chefe do PCC, ele faz uma coletiva de imprensa. E a rede social desse pessoal do narcotráfico, tá tudo funcionando perfeitamente. Mas a do Bolsonaro, do Felipe Martins e do Nelson Silveira, não. Que papelão absurdo, que vergonha tremenda. Hoje, durante um programa ao vivo na Globo News, o jornalismo da Globo esqueceu de desligar o microfone de um jornalista que acaba falando algo que envergonha completamente essa empresa. Desde que o Lula voltou ao governo, tem 3 empresas, ou melhor, 3 setores que estão explodindo de ganhar dinheiro.
Primeiro, as empresas dos irmãos Batista, né? Os mesmos irmãos que delataram Lula, que falaram que Lula cometeu crimes, que falaram que passaram dinheiro para o Lula em contas internacionais, estão ficando multitrilionários debaixo do comando do Lula. Depois os bancos. Nunca os bancos ganharam tanto dinheiro quanto estão ganhando agora. Lucro recorde, justamente daquele setor que o Lula dizia que viria para enfrentar. E a terceira é a Globo. A Globo que estava falindo. Você se lembra muito bem no governo Bolsonaro, demissões em massa, fechamento de vários programas, vendendo torres, vendendo sedes para poder manter as contas em dia. A Globo agora volta a lucrar. E o governo Lula despejando dinheiro como nunca se viu antes. Lula deu 60% de publicidade a mais do que Bolsonaro para a Globo. Só para contextualizar. O governo Lula já repassou mais de 300 milhões dos pagadores de impostos para o Grupo Globo. A Globo é hoje o carro-frente da propaganda do Lula e do PT e da esquerda. O jornalismo da Globo é um jornalismo defunto, macabro. E aí hoje, chegamos onde eu quero chegar. Durante essa programação da Globo, eles estavam falando sobre o fato de que a maioria da população apoia enquadrar a facção como terrorista. E aí, esse cidadão aqui, que eu não sei o nome dele, esse de terno azul, deixa vazar uma frase que mostra, que escancara a subserviência da Globo em relação à Globo, até o ponto de ficarem com medo de falar algo que o governo não permite. Escuta aqui. Detalhes do que se trata, por exemplo, PEC da segurança, né? Parece mais rigor, a população majoritariamente é a favor. Com essa informação nas mãos, o que o governo Lula fará, meu amigo? Olha, Colombo, vai buscar exatamente encontrar um caminho em que esteja em sintonia com a população. Um caminho geralmente Algum difícil problema de falar disso, Vivi? Olha o que ele perguntou. Algum problema em falar disso? Ele está perguntando agora para a editora ou para a coordenadora, diretora do programa, aquela que determina quais são as pautas. Ele vira e pergunta, algum problema em falar disso? Sintonia com a população. Um caminho geralmente Algum difícil problema de falar disso, Vivi? Lili, eu acho o nome da pessoa. Algum problema em falar disso? E o coitado aqui, ó, esqueci o nome dele, fica completamente desconfortável, viu que fez uma cagada e pega no microfone no sentido, ó, desliga o microfone tá ligado. De novo. Exatamente encontrar um caminho em que esteja em sintonia com a população. Um caminho geralmente Algum difícil problema de falar disso, Vivi? Difícil ali para a esquerda, né? Você... Aí ele fica desconcertado. Aqui, preste atenção, para você entender. Eles estão falando sobre o fato de que a maioria da população está indo contra o Lula, quer que as facções criminosas virem grupos terroristas, e aí ele vira e pergunta assim, achando que o microfone estava desligado. Algum problema em falar nisso? Será que o governo vai ficar bravo? Será que o Lula vai cortar as verbas da Globo? Vai cortar os nossos salários? Esse é o jornalismo da Globo. Esse é a maior empresa de jornalismo do Brasil. E não é só Globo, eles são donos de vários jornais também. Olha a situação que a gente chegou. Ter que pedir permissão para falar sobre algo que seja contrário à pauta do governo. Cara, isso não é jornalismo. A Globo virou propaganda política. É uma agência de marketing do PT e desse governo. E aqui não tem como negar. O cara falou abertamente. Como que eles vão explicar ele pedir permissão para falar sobre um assunto? O jornalismo não deveria pedir permissão, deveria falar sobre todos. Ainda mais essa pesquisa que mostra que a maioria das pessoas discordam do que o Lula, do que o PT e do que a Globo tá falando. Cara, que papelão, hein? Que papelão. Vão inventar uma desculpa qualquer, mas o estrago já tá feito, né? Eles estavam ali pedindo permissão para falar algo que o governo não gosta. O Lula não dá mais. O Lula quer você morto. O Lula quer você estuprado e morto. O sonho do Lula é você, a sua família, igual aquela mulher que estava com um panfleto no corpo dela, que ela tomou um tiro na cabeça. O sonho do Lula é ver vocês sendo chicoteados pelo PCC, como aquelas pessoas foram chicoteadas durante a campanha. Até quando a gente vai ignorar essa verdade? O Lula é um terrorista! Hoje eu falei com alguns parlamentares. O que a galera tá esperando para botar um impeachment do Lula? Aí, obviamente, de cara, os parlamentares viraram para mim e falaram assim, pô, não, olha, eleição ano que vem não dá tempo. É loucura fazer isso agora. Eu virei para eles e falei assim, e quem disse que a gente precisa fazer o impeachment do Lula? A gente só precisa avisar o povo que vocês estão dispostos a fazer o impeachment do Lula. O primeiro governador que começar a falar assim, ó, e nem precisa ser o Cláudio Castro. O primeiro governador que virar e falar assim, ó, o Lula não dá mais, porque você não enviar blindado
para lutar contra terrorista. No mesmo momento que Paraguai e Argentina declaram PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, tá? Então estou aqui falando para vocês. Paraguai e Argentina acabaram de categorizar PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista. O primeiro governador que virá e falar: Lula está negando força policial federal para combater o terrorismo, ele precisa sair. O primeiro governador que fizer isso vai estar salvando todas as vítimas do 8 de janeiro, vai estar salvando Bolsonaro, vai honrar as pessoas que morreram, Clezão, esses policiais, vai honrar todo mundo, vai unir a galera, porque querendo ou não, quando você fala lutar contra o narcotráfico, é uma coisa que as pessoas entendem. Eu estava falando com um medalhão da TV brasileira esses dias e expliquei para ele o seguinte. Estava aqui em Orlando conversando com essa pessoa e disse assim: olha, se eu falo com a minha prima de segundo grau, que é neta da minha tia-avó, se eu falo para ela liberdade de expressão, ela não entende. É um negócio muito abstrato, é uma coisa meio distante, sabe, aquela coisa meio etérea. Se eu viro para ela e falo assim, ó, bala nos narcotraficantes, ela entende. Liberdade de expressão é óbvio, você tem que estar livre, né? A liberdade vale mais que a vida, né? Você pode morrer pela liberdade. Mas a liberdade é uma coisa que as pessoas não experimentaram direito ainda. Porque o brasileiro está tentando experimentar a vida. O brasileiro está querendo viver. O brasileiro não pode ir na padaria sem tomar precauções. O brasileiro não pode pegar o carro e sair da garagem sem precauções. O brasileiro não pode ir levar o filho na escola sem precauções. Então, até que ele entenda o que é liberdade de expressão, há um abismo entre a realidade dele e o ideal abstrato, que ele não tem experiência. Agora, quando você fala, nós precisamos urgentemente, isso não é discurso político eleitoral, não é direita e esquerda, não é conservadorismo, não sei o que lá, liberalismo, anarcocapitalismo, não tem nada a ver. É vida. Você precisa estar vivo. Vivo. Todo mundo entende. Todo mundo entende essa mensagem. O Lula quer você morto. O Lula quer proteger o narcotraficante. Até quando esses políticos não vão entender isso? Eles têm que comunicar isso para as pessoas. Com clareza. O Lula quer você estuprado e morto. O sonho do Lula é você, a sua família, igual aquela mulher que estava com um panfleto no corpo dela, que ela tomou um tiro na cabeça. E os narcotraficantes jogaram o panfleto em cima do corpo dela, tomou um tiro na cabeça na campanha eleitoral. O sonho do Lula é ver vocês sendo chicoteados pelo PCC, como aquelas pessoas foram chicoteadas durante a campanha. Até quando a gente vai ignorar essa verdade? E falar abertamente, o Lula é um terrorista! E precisa ser retirado de lá imediatamente. Eu não sei como. Se alguém vai chutar a bunda dele, se alguém vai fazer impeachment, se alguém vai botar a coleira nele, tratá-lo como um bicho selvagem. Não sei. Se alguém adestrar animal aí, quiser lá em Brasília, pode ir. Vá. Se alguém de circo, se alguém com experiência, com, sei lá, um animal meio doido. É que o Lula é um animal que não existe na fauna, né? É um problema isso, né? Biólogo, quando vê o Lula, ele fica assim, meu Deus, o que é isso, né? É porque nem a música dos Mamonas cabe no Lula. Sabe aquela? No mundo animal existe muita putaria. Por exemplo, de cachorro que come a própria mãe, sua tia. Nem o Lula cabe nisso. Porque ele quis o menino do MEP, quis a cabrita, o cacete A4, vai misturando a porra toda e quer deixar nego morrendo. Não cabe. O Lula é uma coisa que não cabe no imaginário de um artista. Só não tem que sair de lá, gente. Urgentemente. O primeiro governador que deixar claro. Lula tem que sair. Não é dialogar com Lula. Ninguém tem que dialogar com Lula. Esqueça o Ministério da Justiça. São todos criminosos. Dá liberdade pra polícia. Fala pra eles, ó. O que vocês fizeram na favela tá liberado. Pode ir lá pro Ministério da Justiça fazer o mesmo. Quem quiser se entregar vai sair igual aqueles malucos do vídeo. Lembra? Aqueles caras saindo do vídeo. Olha lá, a tia tá gravando aí, ó. A tia tá gravando aqui. Sem esculacho. Sem esculacho. Dá liberdade pros policiais militares de todos os estados. Vê se eles não vão lá pra Brasília e descer Lewandowski, descer todo mundo. Desce sem camisa. Vambora. Não esculacha a gente, não. Esculacha. O brasileiro vai... Meu Deus, vai soltar fogo de artifício. E os políticos não entenderam isso ainda, Max. Carnaval, pô.
brasileiro sairia na rua comemorando. Cara. Você tá louco, cara. Festa de fim de ano, irmão. Você tá louco. Antecipada. Mas o que eu fico impressionado nesse caso que o Lacombe trouxe, cara, as irregularidades estão claríssimas. Assim, não é uma questão de opinião. Não é uma questão de interpretação. Mandei uma foto agora. Aí, olha aí quem é o dono da EMS. Carlos Sanches. Tá aí o Lula na inauguração de uma nova fábrica da EMS. Absurdo. É muita cara de pau. São as iniciais do pai do Carlos Sanches, que é o que fundou a farmacêutica. É um grande apoiador do Lula, a EMS. Então, ou seja, tá claro, gente. Sabe, não tem como ser mais claro do que isso. olha lá, o grupo virou um império nas gestões do PT. Sabe por que eu coloquei essa abordagem que eu fiz nessa pauta? Porque se os caras não fizerem, daqui até 2026, o que será lembrado? Isso vai ser esquecido, porque a imprensa está trabalhando pesado contra o Cláudio Castro. Sim. E aí vai ficar o Lula com gás grátis. Que mais? Como é que é a lista lá? Luz grátis, gás grátis, tudo começa ano que vem. Drex, torando na economia. Isenção de até 5 mil reais de imposto de renda. Isenção de 5 mil de imposto de renda. O cara tá defendendo o narcotraficante, enganando o povão. Passagem de ônibus grátis. Gratuito. E agora... Caneta emagrecedora. Ônibus gratuito, pé de meia. Agora, essa caneta emagrecedora grátis é um meme pronto, né? Mas vocês entenderam o meu ponto, Max e Lacombe? Meu ponto é, porque se os caras não mostrarem pro povo quem é o Lula de verdade, vai ficar o Lula da Globo. O Lula da Globo é o Lula da caneta emagrecedora, do gás grátis, da luz grátis, num povão que a gente não tem como alcançar. Agora, um político, um governador chegando e botando de frente, falando assim, cara, você tá negando blindado contra narcotraficante. Você é defensor de narcotraficante. Tá na hora, cara. Tá na hora. E os políticos estão dormindo. Eu não acredito que eles vão perder essa oportunidade, cara. Eu não tô acreditando. Não tô acreditando. Eu e o Max aqui, a gente falava inúmeras vezes. Pô, não tô acreditando que os caras deram mole com relação ao Lula, persona ingrata em Israel. Pô, não tô acreditando que os caras estão dando mole em Lula, apoiador de Hamas. Pô, não tô acreditando que os caras estão dando mole no Lula, apoiador do Hezbollah. Eu não tô acreditando que os caras estão dando mole Lula, apoiador de narcotraficante, porque o usuário é o vilão, o que não sei o quê. Eu falei assim, cara, não tô acreditando. Quando chegou o Cláudio Castro, eu já falei para algumas pessoas, não é uma questão de quem tem mérito ou quem não tem, tá? O Cláudio Castro caiu no colo dele, tá? Não tô dizendo que ele é o grande merecedor disso. Caiu no colo dele a materialização de tudo que o Bolsonaro sonhou e nunca conseguiu fazer. Agora é a hora. E se recuar, perde. Já era. Todos perdem. Ele perde, todo mundo perde. Tatame, Lacombe. O que o Cláudio Castro fez no tatame agora? Se ele recuar, acontece o que com ele? Ele vai perder. Ele vai cair. Acabou. Quem será finalizado? Ele. Beleza, era isso que eu queria dizer. As pesquisas todas mostram detalhe, né? Eu não sei se ele tem essa consciência. Porque tem que ter literatura para ter essa consciência, né? Tem que ter noção do mundo real. Cara, quando você peita um inimigo poderoso, porque o crime organizado é poderoso no Brasil. Não é à toa que a gente está nessa situação. Se você recua, você é eliminado. Não, a vida do Cláudio Castro, a partir de agora, vai ser uma vida mais ou menos como a do Lincoln Gatia. Não, ele tem que entender o seguinte, do Ministério Público do Estado quando de São o Paulo. Bukele tomou a decisão de acabar com o crime organizado em Salvador, ele tomou uma decisão para a vida. Por que vocês acham que o Bukele mudou a Constituição? Para sobreviver. Exatamente. O pessoal não está entendendo a situação do Bukele. Perfeito, Max. Perfeito. O Bukele entendeu o seguinte: ou eu vou até o final na minha vida inteira, ou eles vão me matar. Não tem outra opção, cara. Quem fala o não tem outra opção. Tem que ter na cabeça. Ou eu vivo ou eu morro. Exato. Vamos puxar então o exemplo do prefeito lá mexicano, né, que é da cidade de Só um detalhe, só para concluir. É por isso que até agora ninguém no Brasil teve coragem de peitar o crime organizado dessa maneira, como o Bukele fez. Porque normalmente o cara começa, aí quando ele vê o tamanho do problema pra cima dele, porque os caras vão te ligar de madrugada. Você vai ver carro parando, você vai ver a tua família sendo abordada, entendeu? Tu vai receber foto da tua família. Os caras sabem fazer a intimidação. Então, assim, o Bukele, ele teve uma coragem e ele sabe que ele não pode parar. Ele tem que ir até o fim. E quando eu falo até o fim, é até o fim da vida dele. E se ele parar, ele vira alvo. Ele vira alvo. Não, o Cláudio Castro, mesmo saindo da vida política,
Não tem. Ele não pode mais. Ele não pode mais sair da vida política, Holocombe. Se ele tem noção do mundo Tem real, se ele tem noção do mundo real, que eu tô tentando trazer aqui, Ele tem que andar de colete agora lá. ele não pode mais sair da vida Ele tinha que política. estar só dando coletiva de colete. Coletiva de imprensa, colete. E pra fora mesmo, tá? Não é por dentro da camisa, não. Colete pra todo mundo entender o que ele tá fazendo. É isso aí. E eu confesso que... O Zelensky entendeu isso. Só pra você ter ideia. O Zelensky, que é um retardado, entendeu isso. O Cláudio Castro ganhou uma projeção que ele ainda não tinha até aqui. E eu confesso que eu não sabia. Ele tem uma gagueira, né? Ele é um pouco gago, não tinha percebido. Mas como o Nelson Gonçalves, cantor, que também era gago, mais ainda do que o Cláudio Castro, quando canta, e o Cláudio Castro canta muito bem. Ele era cantor. Ele não gagueja. Ele canta até hoje na missa. Ele não gagueja nada. É impressionante. Mas o Cláudio Castro tem que ficar ligado, sim, tem que reforçar a segurança dele, segurança pessoal, a segurança da família dele. Ele entrou por um caminho que não tem volta. Não tem. Não tem. Só para você acabar com o crime organizado de um país, como o Bukele fez, é forte que eu vou falar agora, mas é verdadeiro. Você tem que renunciar à própria vida, cara. Você tem que renunciar à própria vida. Você tem que dedicar a sua vida para isso. Senão você não vai conseguir. Porque se você recuar 1 milímetro, acabou. Os caras te eliminam e acabou. Foi o que aconteceu no México, né? Prefeito de Uruapán, na província de Michoacán, Carlos Alberto Manso Rodrigues, 40 anos. Ele estava numa festa pelo Dia dos Mortos, que é uma festa muito popular no México, muito popular. Inclusive tem um brinquedo na Disney que você faz um passeio ali e passa pelas festividades do Dia dos Mortos no México. Ele estava participando dessa festa no sábado, né, uma festa noturna, e foi assassinado a tiros. Inclusive tem, não sei se a nossa produção separou, mas tem um momento, a gente consegue ouvir os tiros, e ele era protegido, né, ele tinha um esquema de proteção federal desde dezembro de 2024, porque ele era considerado o Bukele do México, né, e apesar disso, ele foi assassinado pelos cartéis mexicanos. Então, pode soltar, esse é o momento do... É isso. Era um prefeito de uma cidade mexicana, e a gente sabe o poder dos cartéis mexicanos, né, que estava aí há muitos anos já lutando contra os criminosos, e com segurança reforçada, e infelizmente foi morto a tiros. 40 anos de idade ele tinha apenas. Então, é um caminho sem volta, né? A gente precisa de heróis assim, né? E a questão toda é quem será o Bukele brasileiro, né? A gente não tem ideia, mas essa bandeira... O Eduardo, né? Seria ótimo. Até porque pela origem de policial dele, né? Ele é um cara... Exato. Ele é da Polícia Federal, né? Ele foi da Polícia Federal, ele está licenciado ainda da Polícia Federal, né? Acho que a Polícia Federal não tem esse período de licença, se não me engano, né? Também não Ele está licenciado. Ele é licenciado da Polícia Federal. Então... Tanto é que qual é o nome daquele delegado boiola lá, safado? Shaw. O Shaw queria abrir é PAD que fala, não? PAD. Ele queria abrir um PAD pro Eduardo. Sim. Ele foi pra cima do Eduardo, dentro da corporação, com o policial federal. Urgente, um dos maiores traficantes do mundo se alia ao PCC e ameaça guerra. Este video para decirle al coño a ese sapo que se deja andar diciendo dónde está uno. Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, otro día en Bolivia, otro día en Colombia, donde sea, y estamos preparados para hacer guerra con el que sea. El cocha, la policía, no me importa a nadie. Nosotros estamos siempre listos, siempre. Téngalo claro. Mejor sean amigos y no enemigos nuestros, porque no le va a ir bien. Urgente, geração Z toma conta do Palácio do Governo de Michoacán, no México, e destrói o local.
empezar con los narcos y con su puta madre. ¡Con los narcos, putos! Mexicanos invadem o Palácio do Governo em Morelia. Protesto contra o assassinato de Carlos Manzo. Manifestantes exigem justiça depois da morte de prefeito no México. O governo do estado é acusado de omissão enquanto cresce a tensão em Michoacán, região dominada por quartéis de drogas. O assassinato de Carlos Manzo, prefeito de Uruapan, no oeste do México, provocou uma onda de protestos e revolta popular. Criminosos assassinaram Manzo na noite de sábado, dia 1 de novembro, durante evento público do Dia dos Mortos. Mesmo escoltado por agentes de segurança, ele foi atingido por disparos diante da população. Manzo comandava a cidade desde setembro de 2024, costumava circular um colete à prova de balas e denunciava com frequência o avanço do narcotráfico em Michoacán, estado onde quartéis disputam território à força. Neste domingo, dia 2, centenas de moradores participaram do velório. O caixão foi recebido com aplausos em a música Miachi. Em seguida, manifestantes saíram em marcha pelas ruas de Uruapan. Muitos gritavam justiça e Uruapan se levantou. Faixas com dizeres "O México está de luto" marcaram o protesto. Enquanto isso, outra informação que está circulando nesse exato momento, direto do Metrópolis: Bolsonaro será enviado a Papuda já na semana que vem, aposta aliados. Aliado de Jair Bolsonaro acredita que o STF enviará o ex-presidente para o presídio da Papuda na semana que vem. Aliados de Bolsonaro acreditam que o STF enviará o ex-presidente para o presídio da Papuda na semana que vem, após rejeitar os embargos de declaração protocolados pela defesa. Atualmente, o ex-mandatário cumpre prisão domiciliar. O entorno de Bolsonaro avalia que ministros da Suprema Corte veem a cadeia como um símbolo de julgamento da trama golpista. Sobre reserva, o integrante da família do ex-presidente disse que o movimento é uma tentativa de humilhar e desgastar o ex-mandatário. A aposta, contudo, é que Bolsonaro ficará poucas semanas no presídio e que o STF restabelecerá a prisão domiciliar, devido à condição de saúde dele. O ex-presidente enfrenta problemas em decorrência da facada que tomou na eleição de 2018. E neste ano, foi descoberto o câncer de pele. Questionado na última sexta-feira, dia 31/10, sobre a possibilidade do ex-presidente mandatário ser enviado a Papuda, o STF não emitiu a posição oficial. Enquanto isso, Moraes mantém a prisão preventiva de Braga Neto e cita 8 de janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu manter o general Walter Braga Neto preso. A decisão é desta segunda-feira e ocorre como exigência
legal de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias de ofício, sem pedido prévio. Na decisão, o ministro relembra que já negou pedidos de liberdade do general por 3 vezes. Para manter a prisão, ele cita o término do julgamento de Braga Neto por suposta tentativa de golpe de Estado, além do fundado receio de fuga do réu, apontando a saída do país de réus do 8 de janeiro como precedentes. Nas palavras de Moraes, o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023. Autoriza a manutenção da prisão preventiva para a garantia efetiva da aplicação da lei penal. Braga Neto está preso desde 14 de dezembro de 2024, 324 dias. Em 11 de setembro de 2025, a primeira turma do STF condenou Braga Neto a 26 anos de prisão, além de mais de 133 mil em multa. Foi a segunda maior pena aplicada, atrás apenas da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL a 27 anos de prisão. O colegiado deve analisar o recurso de Bolsonaro na sexta-feira. Aliados falam em uma possível prisão na próxima semana. Parece que o inferno chegou na Venezuela. Os homens de Donald Trump já estão em solo venezuelano aguardando a ordem do general. Eles identificaram alvos específicos e estratégicos para a derrubada de Maduro. Isso tem deixado o Lula e o PT de cabelo em pé, porque eles sabem que parte do seu financiamento de campanha vem dos cartéis. Aliás, parte do armamento apreendido na mega operação do Rio de Janeiro eram fuzis do exército venezuelano. Quem você acha que financia tudo isso? Parece que o inferno chegou na Venezuela. Os homens de Donald Trump já estão em solo venezuelano aguardando a ordem do general. Eles identificaram alvos específicos e estratégicos para a derrubada de Maduro. Isso tem deixado o Lula e o PT de cabelo em pé, porque eles sabem que parte do seu financiamento de campanha vem dos cartéis. Aliás, parte do armamento apreendido na mega operação do Rio de Janeiro eram fuzis do exército venezuelano. Quem você acha que financia tudo isso? Lula decreta GLO em Belém para garantir a segurança durante a COP30. Essa medida, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, autoriza o emprego das Forças Armadas em operações de segurança e proteção de infraestruturas críticas no período desses eventos. Lula, inclusive, tem agenda cheia a partir de quarta-feira, quando chegam a Belém as delegações de 143 países, com 57 chefes de Estado e governo que vão participar da cúpula de líderes da COP30. Essa reunião precede a conferência propriamente dita, que tem início no dia 10 de novembro. Na região, desde o final de semana, Lula visitou comunidades do Rio Tapajós, defendeu investimentos para a Amazônia e disse que o mundo precisa contribuir em vez de só pedir para deixar a floresta em pé. Essa COP30 é um momento único na história do Brasil, porque é um momento em que a gente está obrigando o mundo a olhar a Amazônia com os olhos que devem olhar a Amazônia. Não é só pedir para a gente manter a floresta em pé. É preciso pedir para que a gente mantenha a floresta em pé. E para ela ficar em pé, nós temos que dar sustentação econômica, educacional, de saúde, para as pessoas que tomam conta dessa floresta em pé. Pesquisa mostra que mais de 87% dos moradores de favela aprovam a Operação Contenção. Você sabe por quê? Porque eles são obrigados a viver sob o domínio do terror do crime organizado. Mortes, torturas, estupros, execuções. Pesquisa mostra que mais de 87% dos moradores de favela aprovam a Operação Contenção. Você sabe por quê? Porque eles são obrigados a viver sob o domínio do terror do crime organizado. Mortes, torturas, estupros, exécutions. Dernières images, ce serait vous qui auriez volé les bijoux. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? C'est pas moi, c'est des informations totalement fausses. Vous voyez bien que c'est pas possible. Je porte ces pièces aujourd'hui parce qu'elles m'ont été confiées officiellement.
Le reste, c'est de la rumeur. J'ai rien à me reprocher. Les dernières images, ce serait vous qui auriez volé les bijoux. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? C'est pas moi, c'est des informations totalement fausses. Vous voyez bien que c'est pas possible. Je porte ces pièces aujourd'hui parce qu'elles m'ont été confiées officiellement. Le reste, c'est de la rumeur. J'ai rien à me reprocher. Pessoal, tudo jóia? Tô voltando aqui para mostrar para vocês como é eficiente o gabinete de Alexandre de Moraes quando ele tem interesse, né? Colocamos uma petição hoje e em menos de 3 minutos, não vou nem falar 3, em menos de 5, 10 minutos já entrou a petição, já movimentou, já foi conclusa ao relator, já foi atualizada, já emitiu o relatório, certidão, tudo. Gente, eu fico abismado como ele é eficiente quando ele quer. Mas é assim que funciona, né? No caso do Roberto Jefferson, ele engavetou por 30 dias e só mandou prender quando ele queria, né? Parabéns, Moraes, você é um cara altamente eficiente quando o assunto é perseguição. Porque fora disso, você é bem devagar. Acredito eu que tenha muitos autos no seu gabinete parados, coisas de fato urgentes, pessoas precisando de um apoio, de um suporte do Supremo Tribunal Federal, mas fica parado. É assim que funciona o Supremo Tribunal Federal. Eficiência para perseguição. El Caribe, las aguas que separan Trinidad y Tobago de la costa nororiental de Venezuela, han sido históricamente terreno de operaciones legales e ilegales entrelazadas de manera tan compleja que nadie realmente sabe dónde termina una y comienza la otra. Ese día específico, la cúter de Seguridad Nacional, clase Sentinel USGC Vigilant, estaba en su 18º día de patrulla, haciendo lo que la Guardia Costera llamaba Operación de Seguridad Marítima, lo cual era eufemismo para buscar narcóticos, armas y contrabandistas en aguas que técnicamente no pertenecían a Estados Unidos, pero donde sí tenía derecho a navegar bajo derecho marítimo internacional. El capitán de corbeta Thomas Richardson, comandante de la Vigilant, había pasado 18 años en la Guardia Costera. La mayoría de esos años en el Caribe, conocía estas aguas como conocía su propia casa, sabía dónde encontrar lo ilegal y cómo manejarse diplomáticamente cuando esa búsqueda lo acercaba a soberanía de otros países. La mañana del incidente comenzó como cualquier otra. Los sistemas de radar detectaron un contacto moviéndose desde el sur hacia el norte a velocidad de crucero de 16 nudos. Los operadores lo clasificaron como probable embarcación de carga o posiblemente buque militar basado en tamaño del retorno de radar. Richardson fue informado durante su café matutino en el puente. Tenemos un contacto grande aproximándose desde la zona económica exclusiva venezolana, rumbo norte, velocidad 16 nudos, distancia actual 24 millas náuticas. Richardson asintió sin preocupación particular. Contactos grandes venían frecuentemente desde Venezuela, generalmente buques de carga civiles o ocasionalmente patrulleros de la Armada venezolana que navegaban en patrones rutinarios. Identifica el contacto cuando esté dentro de rango de comunicación. Informa posición y rumbo, ordenó Richardson antes de regresar a su café. 15 minutos después, el contacto fue identificado mediante análisis de firma de retorno y comparación con base de datos de buques conocidos. Era la fragata clase Mariscal Sucre de la Armada Bolivariana de Venezuela, designación F-22, buque de 115 metros de eslora con capacidad de armamento múltiple, tripulación de 132 personas y, lo más importante, armada con sistemas de defensa aérea y misiles antibuque. La presencia de un buque militar venezolano en esta zona no era completamente anómala, pero era notable. Los patrones de patrulla venezolanos normalmente se mantenían más cerca de la costa. Un buque como la Mariscal Sucre aparecer aquí, navegando directamente hacia el sector donde la Vigilant estaba operando, sugería algo diferente a rutina. Richardson levantó el teléfono y contactó al Centro de Coordinación de Respuesta del Sector del Caribe en San Juan, Puerto Rico. Tenemos la Mariscal Sucre aproximándose desde el sur. Necesito confirmación de que nuestra operación es legítima en esta zona y que tenemos derecho de patrulla. La respuesta desde Puerto Rico fue rápida. Vigilant, ¿estás operando en aguas internacionales bien dentro de tu zona de autorización? ¿Tienes derecho a estar allí? Mantén posición y recopila inteligencia sobre movimientos de la Mariscal Sucre. Vamos a alertar a Comando de Operaciones. Richardson colgó el teléfono y se volvió hacia su oficial de operaciones. Prepárate para posible contacto directo, que el equipo de comunicaciones tenga español disponible y que todos los sistemas de defensa estén en alerta amarilla. No es amenaza inminente, pero vamos a mantenernos listos. La siguiente hora fue de espera tenso. La Mariscal Sucre continuaba acercándose ahora a 11 millas náuticas, velocidad sin cambios, rumbo sin cambios.
Era acercamiento directo que no dejaba lugar para interpretación casual. El buque venezolano estaba navegando directamente hacia la Vigilant. Richardson salió al ala del puente con binoculares, observando el horizonte hacia el sur, donde el buque enemigo eventual se volvería visible. El tiempo estaba perfectamente claro, visibilidad excelente, lo que significaba que podría ver la Mariscal Sucre cuando estuviera dentro de 15 millas. A 9 millas de distancia, la Vigilant captó su primer contacto visual confirmado. El casco del buque de la Armada venezolana emergió sobre el horizonte, su bandera nacional claramente visible, equipamiento de armamento visible incluso a distancia con lo que parecían ser cañones de defensa antimisil montados en la superestructura. Richardson ordenó que la tripulación adoptara estaciones de defensa. Cada marinero sabía lo que eso significaba, ser profesional pero estar completamente alerta. Las ametralladoras Mark 38 de 25 milímetros de la Vigilant fueron desenfundadas de sus protecciones. Los equipos de defensa contra minas fueron verificados por si acaso, los sistemas de comunicación fueron verificados. La Vigilant era un buque más pequeño que la Mariscal Sucre, 154 pies de eslora comparado con 377 pies de la fragata venezolana, pero estaba totalmente dentro de capacidades de la Guardia Costera, ser capaz de defenderse efectivamente si era necesario. Sin embargo, Richardson esperaba que no lo fuera. Las confrontaciones entre la Guardia Costera y militares de otros países raras veces escalaban a violencia. Generalmente se resolvían mediante comunicación tensa y maniobras de bloqueo táctico. La Mariscal Sucre era ahora claramente visible, 6 millas de distancia, aproximándose a velocidad de crucero sostenida. A 5 millas, Richardson ordenó al operador de comunicaciones que iniciara contacto. Buque de guerra venezolano, identificado como Mariscal Sucre, esto es USCGC Vigilant, operando en aguas internacionales bajo autoridad de seguridad marítima. Identifique su intención, responda en canal 16 de VHF. Hubo un minuto de silencio. Después, respuesta en español con acento venezolano. USCGC Vigilant, este es Mariscal Sucre de la Armada Bolivariana. Debes abandonar inmediatamente esta zona. Estás operando en aguas de interés nacional venezolano. Si continúas, serás considerado amenaza y responderemos en consecuencia. Richardson sintió la tensión en el puente. Responder agresivamente solo escallaría la situación, pero también sabía que retroceder establecería precedente peligroso, contestó en español deliberadamente para mostrar que su marinería estaba entrenada para comunicación profesional. Mariscal Sucre, estamos operando bajo derecho de navegación internacional, reconocido por la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Estamos en aguas internacionales más allá de cualquier zona económica exclusiva. No abandonaremos esta posición. La distancia se redujo a 3 millas. La Mariscal Sucre redujo velocidad ligeramente, adopción de postura que Richardson interpretó como movimiento táctico deliberado para interceptación. Maniobra evasiva ordenada, gritó Richardson. Cambio de rumbo 30 grados a estribor, mantenga velocidad máxima. La Vigilant, equipada con motores diésel capaces de propulsarla a 28 nudos, aceleró súbitamente, pero la Mariscal Sucre, siendo buque más grande con motores más poderosos, fue capaz de mantener ruta de intercepción. Lo que se desarrolló en los 15 minutos siguientes fue danza táctica clásica de dos buques en aguas internacionales. La Vigilant intentando mantener distancia, la Mariscal Sucre intentando forzar encuentro cercano que permitiría abordaje o demostración de fuerza física. Tenemos comunicación por radio de sector San Juan, reportó el oficial de comunicaciones. Están alertando a centro de operaciones de la flota. Dicen que continuemos documentando todos los movimientos e intención de la Mariscal Sucre. Dicen que si intentan abordaje, tenemos autorización de defensa usando fuerza mínima necesaria. Richardson asintió. Sabía lo que eso significaba en práctica. Si la Mariscal Sucre intentaba una aproximación con tropas de asalto, la Vigilant tenía derecho de usar sus ametralladoras Mark 38 para advertencia de disparo, pero era decisión que requeriría justificación completa después. La Mariscal Sucre finalmente logró aproximación cercana, reduciendo distancia a menos de 500 metros. Marineros de la Armada venezolana eran visibles en la cubierta, algunos aparentemente armados. Richardson ordenó que todas las cámaras de seguridad grabaran constantemente y que cada incidente fuera documentado en tiempo real. Mariscal Sucre, mantengan distancia. Bueno, estamos en aguas internacionales y tenemos derecho de autodefensa, transmitió Richardson. La respuesta fue silencio. Lo que sucedió después fue lo que más tarde sería descrito en reportes oficiales como bloqueo físico deliberado. La Mariscal Sucre cambió rumbo nuevamente, no para embestir exactamente, pero sí para colocarse directamente entre la Vigilant y el norte, efectivamente bloqueando la ruta de aproximación de la Vigilant hacia aguas más claras. Era maniobra que decía sin palabras: tu operación termina aquí, no continuarás. Richardson permaneció en calma aparente, pero internamente comprendía la gravedad de lo que estaba sucediendo.
La Guardia Costera había entrenado para esto, pero la realidad de estar bloqueado por buque de guerra militar extranjero era intensidad diferente a cualquier ejercicio de entrenamiento. Contactó de nuevo con San Juan. Estamos siendo bloqueados activamente por Mariscal Sucre. Tenemos acceso limitado a rutas de escape. Solicito asistencia. La respuesta desde San Juan fue inmediata pero cautelosa. Vigilant permanece en posición actual. Estamos coordinando con operaciones de flota. Vamos a tener refuerzo en 35 minutos. Mantén todas las comunicaciones documentadas y no escales a menos que se presente amenaza de ataque armado directo. Los siguientes 35 minutos fueron entre los más tensos que Richardson había experimentado en su carrera. La Mariscal Sucre, ahora anclada efectivamente junto a la Vigilant a distancia de apenas 300 metros, no atacaba pero tampoco permitía movimiento. Era guerra fría en miniatura en aguas tropicales claras. Los marineros de ambos buques se observaban mutuamente, las cámaras documentaban todo. Las radiocomunicaciones permanecían abiertas en caso de que cualquiera de los lados necesitara comunicar nuevamente, pero la situación cambió dramáticamente cuando aparecieron en el horizonte 2 helicópteros MH-67 de Dolphin de la Guardia Costera, representando refuerzo que Richardson había solicitado. Los helicópteros fueron escoltados a distancia por un cúter clase Cyclone USCGC Valiant, llegando desde la base en Puerto Rico en tiempo excelente. La aparición de refuerzo estadounidense causó cambio inmediato en postura de la Mariscal Sucre. Los operadores de comunicaciones venezolanos transmitieron repentinamente: USCGC Vigilant, la Armada Bolivariana reconoce tu presencia legítima en aguas internacionales. La Mariscal Sucre se retirará a aguas venezolanas. No hubo intención de confrontación, solo vigilancia de actividades militares estadounidenses en proximidad de territorio venezolano. Richardson respondió con profesionalismo que años de diplomacia naval le había enseñado. Mariscal Sucre, entendido. Vigilant reconoce comunicación, recomendamos que ambas fuerzas mantengan navegación segura en futuro. La Mariscal Sucre, ahora claramente superada en términos de refuerzo disponible, cambió rumbo hacia el sur. Dentro de 30 minutos había desaparecido bajo el horizonte hacia aguas venezolanas. Lo que había sido confrontación tensa durante casi 2 horas se resolvió sin disparo alguno, pero la lección estaba clara para todos. Las aguas del Caribe estaban convirtiéndose en zona de competencia donde antiguos aliados y nuevas potencias regionales estaban testando límites de autoridad y capacidad estadounidense. El incidente fue reportado rápidamente a niveles más altos de comando. Dentro de 2 horas, briefing llegaba al Departamento de Defensa. Dentro de 4 horas, el Departamento de Estado estaba en comunicación con embajadas estadounidenses en la región. Dentro de 24 horas, el incidente era conocido por inteligencia de gobiernos aliados en Gran Bretaña, Francia, Canadá y Australia. La reacción de Venezuela fue defensiva. Un comunicado oficial de la Armada Bolivariana fue emitido. Las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen el deber de defender aguas territoriales y zona económica exclusiva de toda actividad que representa amenaza potencial a seguridad nacional. La Guardia Costera estadounidense estaba operando con intención de interferencia en soberanía venezolana. El Departamento de Estado estadounidense respondió mediante comunicado escrito. Estados Unidos respeta soberanía de todas las naciones, incluyendo Venezuela. Las operaciones de la Guardia Costera tienen propósito legítimo de seguridad marítima y aplicación de ley internacional. Aguas internacionales permanecen abiertas a navegación de todas las naciones bajo derecho internacional. Pero lo que ninguno de los comunicados públicos capturaba era la profunda implicación estratégica del incidente. Venezuela, bajo presión económica cada vez mayor, bajo aislamiento político del hemisferio occidental y bajo dependencia creciente de China y Rusia para apoyo militar, estaba demostrando que aún poseía capacidad de desafiar operaciones estadounidenses en su propio patio trasero. El mensaje era dirigido internamente para audiencia doméstica. El gobierno venezolano aún tenía dientes, aún podía confrontar a Estados Unidos, aún era digno de lealtad de sus Fuerzas Armadas. En el Centro de Comando Sur en Miami, estrategas militares analizaban el incidente en contexto más amplio. Los reportes clasificados indicaban que Venezuela, bajo presión de bloques de aliados más grandes, estaba coordinando con Rusia y China en desarrollar capacidades de defensa costera mejorada. La Mariscal Sucre era solo una de 19 fragatas de la Armada venezolana. El carguero moderno que Venezuela había adquirido de China el año anterior. Se rumoreaba que tenía sistemas de guerra electrónica de capacidad moderna. Rusia había enviado técnicos para ayudar a modernizar sistemas de defensa aérea costero. Lo que estaba emergiendo era patrón. Mientras Estados Unidos reducía presencia militar en el Caribe debido a compromisos en otras regiones, China y Rusia estaban llenando vacío. Venezuela no era simplemente actor regional independiente, era proxy regional para poder proyectado por Beijing y Moscú. En la sesión de inteligencia clasificada posterior, analistas estadounidenses presentaron escenario futuro que era preocupante. Si Venezuela continuaba modernización de capacidades militares marítimas con asistencia rusa y China,
en 2 a 3 años podría poseer flota capaz de hacer bloqueo efectivo de rutas comerciales clave en Caribe o de impedir operaciones de guardia costera con seguridad. Eso tendría implicaciones económicas masivas. Caribe es ruta crítica para petróleo desde Golfo de México hacia Atlántico, para carga comercial, para tráfico de pasajeros. El incidente con Vigilant fue portmanteau de tensiones más grandes. La competencia geopolítica global estaba llegando a aguas que históricamente habían sido dominio casi exclusivo estadounidense. Los días de supremacía naval incontestada en el Caribe estaban terminando. El siglo XXI era época de competencia multipolar incluso en regiones que habían sido consideradas seguras y controladas. Para la Guardia Costera, el incidente significó cambios operacionales. Futuras patrullas fueron coordinadas más estrechamente con activos de la Armada. Se ordenó que cuando cúters de la Guardia Costera estuvieran operando en proximidad de buques militares de otras naciones, siempre deberían estar dentro de rango de respuesta rápida de refuerzo naval. Los protocolos de comunicación fueron mejorados para permitir transmisión de información en tiempo real a comandos superiores si confrontación se desarrollaba, pero lo que no podía ser fácilmente remediado era la realidad política más amplia. Venezuela, aunque economía debilitada, aunque sociedad en crisis humanitaria, aunque políticamente aislada, aún tenía capacidad de hacer operaciones costosas para Estados Unidos si decidía desafiar orden de post-Guerra Fría que había permitido hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental. Richardson, después del incidente, fue debriefed exhaustivamente por analistas del sector, describió cada detalle de comunicaciones, cada maniobra de ambos buques, cada cambio de postura. Sus reportes se incorporaron en análisis de inteligencia clasificada que fue distribuida a oficiales navales, al Departamento de Defensa y a Casa Blanca. La conclusión no oficial fue que Richardson había manejado la situación perfectamente. No había escalado innecesariamente, pero tampoco había permitido que Venezuela dictara términos operacionales. Había respondido profesionalmente a confrontación que era principalmente táctico bluff de ambas partes, cada lado testando límites del otro para ver qué reacción provocaría. Pero los oficiales más experimentados en análisis también reconocían que la confrontación reveló tendencia preocupante. Venezuela estaba volviéndose más audaz, no menos. La tolerancia política doméstica de confrontación con Estados Unidos estaba aumentando debido a narrativa nacionalista propagada por gobierno venezolano. Cada encuentro táctico exitoso, cada confrontación donde Venezuela no era forzada a completamente ceder, era presentado internamente como victoria. Meses después del incidente inicial ocurrieron otros encuentros similares. La operación de interdición de drogas fue bloqueada nuevamente, esta vez por 2 fragatas venezolanas coordinadas. Una patrulla de rutina fue acosada por 2 cazaaviones Lockheed F-16 Fighting Falcon que Venezuela había adquirido de países terceros, aunque con capacidad limitada. Cada incidente era manejado profesionalmente por Guardia Costera y Marina estadounidense, pero cada uno también reforzaba patrón de competencia escalonada. En Washington, el debate sobre política hacia Venezuela se intensificaba. Algunos estrategas abogaban por mayor presencia militar estadounidense en Caribe para contrarrestar actividades venezolanas. Otros argumentaban que escalada militar solo jugaría dentro de narrativa que Venezuela y sus aliados estaban promoviendo, que Estados Unidos estaba amenazando a nación soberana. El debate resultó en posición de equilibrio. Presencia estadounidense aumentaría, pero de manera principalmente dirigida a operaciones antidrogas y seguridad comercial, no como despliegue ofensivo dirigido directamente contra Venezuela. La Guardia Costera, como resultado, recibió fondos incrementados para equipamiento y personal. Cúters adicionales fueron asignados al Caribe, entrenamientos en procedimientos de confrontación táctica fueron intensificados, pilotos de helicóptero recibieron instrucción mejorada en respuesta a interferencia aérea de otros actores. Los oficiales de comunicaciones fueron entrenados en negociación bajo presión y en mantener comunicaciones claras cuando confrontación estaba escalando. Pero había límite a lo que presencia aumentada podía lograr. El Caribe era vasto. Venezuela, aunque más pequeña militarmente, aún tenía capacidad de operaciones dispersas, de hacer acosos múltiples en diferentes ubicaciones que podrían sobrecargar capacidades de respuesta estadounidenses si no eran manejadas cuidadosamente. Un año después del incidente inicial, análisis clasificada, revisada, concluyó que la situación en Caribe había evolucionado desde estable bajo hegemonía estadounidense a competencia multipolar en desarrollo. China Mesa, a través de inversión en infraestructura portuaria en varios países caribeños, estaba asegurando puntos de apoyo para poder proyectado a futuro. Rusia, a través de asistencia militar a Venezuela y Nicaragua, estaba estableciendo presencia que complicaría operaciones estadounidenses. Irán, aprovechando la apertura que Venezuela representaba, estaba comenzando a explorar
asociaciones que podrían tener implicaciones de largo plazo. La pregunta fundamental que permanecía unanswered en análisis estratégica era: ¿estaba Estados Unidos preparado para competencia seria en región que había considerado zona de influencia virtual durante 2 siglos? La respuesta completa a esa pregunta, insistiría cualquier estratega honesto, era que nadie realmente sabía. El sistema internacional estaba en transición. Órdenes que habían parecido permanentes hace una década estaban siendo cuestionadas. Actores que habían sido marginales estaban adquiriendo herramientas para ser pertinentes nuevamente. Lo que era claro era que los próximos años verían competencia cada vez más intensa en aguas del Caribe, con Guardia Costera estadounidense en primera línea de esa competencia, confrontando no solo criminales, sino también actores estatales, cuyos intereses geopolíticos diferían fundamentalmente de los estadounidenses. El incidente de la Vigilant fue el primer episodio de una serie que probablemente continuaría por años venideros, cada uno testando límites, cada uno movimiento en ajedrez geopolítico cuyo objetivo final era redefinir quién controlaba, quién influía y quién proyectaba poder en región que había sido considerada estadounidense durante mucho tiempo. Este análisis presenta un escenario completamente hipotético basado en capacidades técnicas documentadas y no representa eventos reales. Donald Trump asegura que los culpables pagarán si la muerte de Carlos Manso explotó como pólvora, y Donald Trump no perdió tiempo. En una rueda de prensa retransmitida desde la Casa Blanca, el presidente arremetió contra Claudia Sheinbaum, acusándola de incapacidad y tibieza ante el crimen organizado. Dijo que el gobierno mexicano no prota, chaya a su gente, y que la seguridad en México es un desastre que embarrará cualquier esfuerzo diplomático. Las palabras fueron directas, duras y buscadas para aprender la opinión pública en ambos lados de la frontera. Trump, con tono de quien dicta sentencia, vinculó la impunidad con la caída de líderes valientes como Manso. Si no hay mano dura, hay muertos, y más miedo, afirmó. Sus declaraciones detonaron una andanada de reacciones. Morenistas censuraron el intervencionismo y pidieron respeto soberano. Opositores celebraron el señalamiento como prueba de un fracaso de la actual administración. En redes, la polémica fue inmediata. Hashtags a favor y en contra se cruzaron como balas. Mientras tanto, las familias del occiso reclaman justicia y el gobierno promete investigación. Donald Trump asegura que los culpables pagarán si la muerte de Carlos Manso explotó como pólvora, y Donald Trump no perdió tiempo. En una rueda de prensa retransmitida desde la Casa Blanca, el presidente arremetió contra Claudia Sheinbaum, acusándola de incapacidad y tibieza ante el crimen organizado. Dijo que el gobierno mexicano no prota, chaya a su gente, y que la seguridad en México es un desastre que embarrará cualquier esfuerzo diplomático. Las palabras fueron directas, duras y buscadas para aprender la opinión pública en ambos lados de la frontera. Trump, con tono de quien dicta sentencia, vinculó la impunidad con la caída de líderes valientes como Manso. Si no hay mano dura, hay muertos, y más miedo, afirmó. Sus declaraciones detonaron una andanada de reacciones. Morenistas censuraron el intervencionismo y pidieron respeto soberano. Opositores celebraron el señalamiento como prueba de un fracaso de la actual administración. En redes, la polémica fue inmediata. Hashtags a favor y en contra se cruzaron como balas. Mientras tanto, las familias del occiso reclaman justicia y el gobierno promete investigação. Você viu isso? Não? Então vem com a Santana que eu vou te contar o que aconteceu ontem. Há mais de um ano, quase todos os dias, são revelados novos detalhes do caso Felipe Martins. Mas depois de ontem, lançado pelo editorial do Wall Street Journal, o jogo virou. Foram conversados por mais de 20 minutos com pessoas muito próximas ao secretário de Estado americano Marco Rubio, e o que ele revelou sobre a oitiva dessa semana é de fazer a espinha gelar. Já não é mais segredo nos bastidores. Felipe Martins está prestes a expor as vísceras da ditadura instalada hoje no Brasil. E os carrascos desse regime, esses não fazem ideia de onde se meteram. Se isso aqui tem cheiro de máfia, como se escutou da boca de um congressista dos Estados Unidos, então será tratado como máfia. Escuta isso.
Tudo será exposto, nome por nome, cada um dos responsáveis terá seu rosto e sua assinatura cravado na página mais escura da história recente. E não haverá buraco suficiente para esconder o que está prestes a vir à tona. Eita lasqueira! E a semana tá só começando, tá? O brasileiro responsável pela venda de armas ao PCC e Comando Vermelho foi preso com um arsenal em casa, mas foi lá no Paraguai. Quem conta pra gente é o Marcelo Moreira. Uma verdadeira operação de guerra foi montada para prender o grupo ligado ao tráfico de drogas e armas, com atuação a partir do Paraguai e chefiado por Felipe Santiago Riveiros, o macho, considerado um dos bandidos mais violentos e sanguinários do país vizinho. Um trabalho da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, que terminou com a prisão de 10 criminosos, entre eles o paranaense Ricardo Luiz Picoloto, considerado responsável pela distribuição de armas de guerra a facções como o PCC e o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. 9 acusados foram mortos em troca de tiros com forças policiais. Durante a operação também foram cumpridos mandados de fecharam tudo. Meu Deus! Olha isso! Meu irmão! Perigo! Avise o máximo de pessoas que você conhece sobre o que vai acontecer agora no próximo dia 10 de novembro. O meu nome é Salomão Vieira. No Brasil eu sou de São Paulo, membro da Igreja Assembleia de Deus, sou cantor evangélico e fazem quase 3 anos que eu estou aqui no Paraguai, exilado, porque o ministro Alexandre de Moraes mandou me prender injustamente por 13 crimes: terrorismo, golpe de Estado, organização criminosa, dentre outros que eu não cometi, apenas pelo fato de eu ter feito cultos no QG, entregado alimentos nas manifestações e por estar dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília, segurando uma Bíblia e a bandeira da nossa nação. Quando eu soube que eu seria preso injustamente, eu fugi para o Paraguai para pedir asilo político aqui. Quando ele soube que eu fugi para o Paraguai para não ser preso injustamente, ele imediatamente bloqueou todas as minhas contas bancárias, inclusive o que eu ganhava como cantor em plataformas digitais, as contas bancárias das minhas irmãs, e inclusive a conta de um benefício da minha mãe, que nunca colocou o pé em manifestação e tem problemas de saúde. A minha família passou a ser perseguida, seguida e ameaçada no Brasil. E o pior de tudo isso, ele também conseguiu cancelar o meu refúgio político aqui no Paraguai, sim, dentro do Paraguai, e pediu a minha extradição. Depois que o meu refúgio político foi cancelado, por estar ilegal aqui no Paraguai, eu não consigo trabalhar. Mas o pior de tudo isso é que a minha mãe, que está no Brasil, que tem problemas de saúde e depende de mim, teve a sua conta de um benefício bloqueada. No próximo dia 10 agora, vence mais um mês o aluguel da minha mãe no Brasil, o convênio de saúde dela que eu tenho que pagar pelos problemas que ela tem, fora as medicações que eu tenho que comprar. Eu não tenho dinheiro, não tenho o que fazer, não posso trabalhar, e eu estou aqui fazendo aquilo que a palavra de Deus manda, comunicando as minhas necessidades com vocês. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não foi por um acaso, é porque o Espírito Santo te trouxe até aqui para que você seja um socorro nesse momento de angústia e aflição. Me ajude a pagar o aluguel da minha mãe, que vence agora dia 10, e os custos da saúde dela que eu tenho todo mês. Como ele bloqueou as nossas contas, nós estamos utilizando a conta de uma irmã da igreja. O Pix é esse que aparece aqui, é o CPF 318-649-03830. 318-649-03830. É o CPF em nome de Luciana Inácio dos Santos. E o banco é o Banco Inter. Por favor, eu te peço com toda a minha alma que o Espírito Santo de Deus te toque e você ajude, porque eu não tenho outra opção. Eu não sou terrorista, eu não sou criminoso, muito menos a minha família. Eu creio que essa anistia vai sair em breve, mas enquanto não sai, eu preciso da sua ajuda. E que o Senhor recompense 100 vezes mais na área que você precisa. Compartilhe esse vídeo e muito obrigado.
novo.